Estamos de volta com mais um bate-papo com o Novo, né? Agora, os episódios do ano de 2020. Um ano promissor que traz aí várias perspectivas no cenário político nacional e municipal. Durante o ano 2019, nós tivemos aqui vários filiados do Partido Novo. E para a gente iniciar esse ano 2020, nada melhor, nada mais significante do que trazer aqui o nosso presidente estadual do Partido Novo no Ceará, Célio Melo. Tudo bem, Célio? Seja bem-vindo. Obrigado. Como você está? Tudo bem? Tranquilo. Célio, hoje a gente pode conversar aqui um pouco sobre toda essa trajetória do Partido Novo, como ela se deu de forma nacional, como ela se deu em Fortaleza. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria perguntar de você, né? Como o Partido Novo se colocou hoje no cenário político nacional? Quais os posicionamentos, quais os objetivos, com a pretensão do Partido Novo nesse novo cenário? É um partido que tem se colocado muito bem nessa retomada do crescimento do país. O Partido Novo, mais do que o partido do próprio governo, tem sido muito forte na sua construção com relação à agenda econômica. Eu acho que isso aí já ajuda muito. Quer dizer, porque o nosso projeto não é um projeto de poder, é um projeto de Estado. Aquilo que for melhor para a sociedade, o Novo vai estar representando. Muitas vezes a gente poderia ter dado uma outra dimensão a outras pautas, mas a gente entendeu que, primeiro, se o sistema é capitalista, nós temos uma agenda que ela possa pegar e beneficiar toda a sociedade, o início com a agenda econômica ela é fundamental. Falando em agenda econômica, a gente percebe que a bancada do Novo ela tem apoiado vários projetos que vêm aí melhorar a economia do país, né, com o Paulo Guedes, proposições do Paulo Guedes de mudança na economia. O Novo vem se posicionando a favor desses projetos. Como é que se dá isso? O Novo apoia o governo ou o Novo apoia a sociedade quando aprova esses projetos? Apoia a sociedade. Tem apoiado integralmente a agenda econômica. É uma agenda liberal, é uma agenda que é transitória também. A gente não pode entender que todos os projetos que estão sendo hoje colocados pelo governo vão ficar estáticos. É óbvio que isso é uma transição. É como a gente entende, por exemplo, a reforma tributária. A reforma tributária, pelo Novo, vai ser trabalhado não naquilo que possa ser o que seria o melhor para a sociedade nesse momento, mas o que é possível. O que é possível é uma simplificação. E a gente vai avançando. Foi assim na reforma da Previdência. Quer dizer, não houve possibilidade ainda de implantar um sistema de capitalização. Para os leigos, queriam colocar uma associação ao regime chileno. Mas existem várias modalidades e formas de você fazer um sistema de capitalização. E a Previdência do país agora já começa a se recuperar, né, com essa aprovação. É dura. A gente pega e comemora, na verdade, é que o Brasil está retomando uma condição de equilíbrio para poder favorecer os investimentos. Mas ela foi uma dura receita para a sociedade, não tenha dúvida disso. Porque você acaba tendo que realmente postergar benefícios, uma série de outras coisas. Então, é um remédio que não é tão fácil de ser digerido. Dentro dessa visão, então, a gente percebe que o Novo, sempre que ele avalia essas propositoras de projetos que venham mudar algo para a sociedade, ele não se coloca ali como mudanças pontuais, né? A gente vê muito isso na sua fala do longo prazo, do planejamento de longo prazo, né? Isso. São coisas que têm que ser feitas agora, que, vamos dizer, é um remédio ruim, é possível ser feito, mas de olho no futuro. De olho sempre no futuro. A gente tem que ter um pouquinho mais esse olhar. O Brasil não vai se recuperar em uma década, pode ser em uma geração. Uma geração pode ser 20, 30 anos, é assim que o Novo pensa. Então, você pegar e querer buscar atalhos não é a visão do Novo. A visão do Novo, ele tem um olhar, olhando o Estado necessário. Ele olha educação, saúde, segurança pública como funções do Estado. E dentro de um limite. Se puder ter investimento privado, ótimo. Aquilo que puder atender a sociedade da melhor forma, sim. Saneamento básico. Se você tem condições de trazer capital privado para poder você ter mais saneamento, ótimo, que venha. Não é pegar e ficar com bandeiras que não fazem sentido e a sociedade está com esgoto a céu aberto. Então não funciona. Esse é um tema importante que a gente sempre vê nos posicionamentos do Novo, né? Você falou de Estado necessário, né? Alguns chamam de Estado mínimo. Como se dá isso? Porque as pessoas confundem. As pessoas pensam quando se fala em Estado mínimo, né? Que tudo vai ficar aí por conta das pessoas e o Estado não se preocupa com nada. Não. Fala um pouco pra gente sobre isso. Olha, não é teorizar, é entender que o Estado tem que servir a sociedade.
Acho que o Amoedo coloca muito bem isso. É o indivíduo é que está à frente, tá certo? Primeiro o cidadão é que tem que receber o serviço do Estado. A gente não pode ter um Estado como se fosse uma visão anterior de uma monarquia, de um reinado, de alguma coisa nesse sentido. Não faz sentido. O que faz é o Estado servindo realmente à população. Então é nesse sentido, naquilo que o Estado puder fazer, e o Estado é limitado. E você não pode pegar e alguns grupos de interesse estarem se locupletando do Estado, que é o que aconteceu. E isso não é de um partido ou de outro. Parece que isso aí foi uma história do Brasil, onde sempre houve uma dilapidação do patrimônio público ou das riquezas públicas nesse uso desenfreado dessas condições assim de grupos de interesse. Você falou aí de reforma da Previdência, falou de reforma tributária, que ainda será enviada ao Congresso, mas dentro desse contexto da política brasileira, a reforma política, ela não seria uma reforma também interessante nesse momento? Fundamental. A gente fala de economia política. Alguém tem que fazer as escolhas para as políticas públicas. Eu tenho que fazer uma seletividade naquilo que a sociedade quer. Eu faço isso via orçamento? Faço isso via orçamento. Mas é uma construção que se faz a partir dos municípios. E a gente vai discutir sobre o papel do município, como é importante nessa transformação. Eu tenho hoje um Estado muito centralizado do ponto de vista federal. Então a gente tem que pegar e entender que as coisas acontecem na cidade. Tá? Mesmo aquele Estado que a gente vê assim, de uma maneira geral, a União, o Estado e o município, já num outro conceito, é uma coisa até quase que fictícia. Tá Você certo? falando de município, a gente viu aí nos últimos tempos aí um movimento do governo federal, né, de propor a diminuição de municípios no Brasil, né? Isso gera um gasto enorme, né, para a manutenção dessa estrutura. Como o Novo se posiciona disso? Qual a visão? Olha, tá corretíssimo. Olha como essa construção é importante. Você falou da reforma política. Ela é fundamental e deve vir. Mas, em primeiro lugar, nós estamos falando do equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal tem uma ponta que é a fonte dos recursos, que é a arrecadação, que é a receita. A receita ela vem por onde? Vem pelos impostos. Então você tem aí a tal da reforma tributária. Ela é fundamental. Agora o Novo está defendendo uma simplificação. Além disso, aí você tem o outro lado, que é o uso, que são os gastos. Aí vamos lá pegar os gastos iniciais, onde a gente começa a discutir sobre a reforma da Previdência, que é um dos maiores gastos de proteção social importantes para a sociedade, mas dentro de um limite, e que acabaram sendo deterioradas pela forma como foram construídas no passado. E você tem a reforma administrativa. Aí vamos tentar analisar a reforma administrativa por 2 anos, onde você analisa a eficiência que o Estado deve ter, que de repente você tem municípios aí com mais de 30 secretarias, você tem estados aí com mais de 20 secretarias, e isso não faz o menor sentido. Você não consegue tomar decisões numa mesa com 20, 30 pessoas. Isso não é funcional, isso não é objetivo, isso não é sequer responsável. Mas você tem fisiologia de político partidário que acaba tendo, pelo governo de coalizão, dado esse sistema político deformado, tendo que ter o quê? Uma série de partidos coligados para poderem ter os seus assentos na governabilidade. Ou seja, você perde a governança pela governabilidade. Aí você entrou na outra parte da reforma administrativa, quer dizer, município. Tem município que a Câmara de Vereadores é maior do que a arrecadação, o valor que você paga aos vereadores. É um absurdo, Então, você criou uma estrutura que não existe. E o que você quis fazer? Descentralizar alguma coisa? Não se descentraliza dessa Quer dizer, forma. a política vem para servir a população, servir o povo. E ela passa a servir a si mesmo. Servir a si mesmo. E aí não adianta. Aí, de repente, eu vou ter castas aqui, ou construções de classes preferenciais dentro de uma sociedade, onde você tem lá o poder público, sem nenhum dinheiro. Mas vindo de onde? Fundo de participação de municípios, porque lá não se arrecada nada. Lá não se arrecada IPTU, lá não se arrecada impostos de nenhuma natureza. E aí fica difícil. E é interessante que a gente começa a conversar esses vários assuntos, eles se interligam, né? Falando de fundo do município aí, de manutenção de estrutura do poder executivo e legislativo dos municípios, né? Isso. Que a arrecadação às vezes nem cobre isso, que na verdade isso deve estar atrelado ao tal do fundo eleitoral e partidário aí, né? Está sendo aprovado aí 2 bilhões. Como é que é isso, Sérgio? Isso é péssimo. Na verdade, toda a vida a gente está, de novo, colocando o Estado para pagar uma conta com o dinheiro da sociedade e é muito difícil. E você com tantas prioridades. Agora, vamos lá. Quando você diz tudo se interliga, isso é que é difícil, Flávio. É muito mais fácil para quem detém um conhecimento ser alijado da discussão. Por quê? Porque há uma complexidade, o termo é esse. A visão sistêmica, que é essa interligação entre os fatores, eu entender que a arrecadação se comunica com o gasto,
Óbvio, o que eu recebo é o que eu vou poder pagar. E eu entender que o que eu pago previdência, eu pago administração, eu pago uma série de outros gastos de manutenção. Tem investimento, né? E essa conta, se sobrasse, poderia ter o investimento público para eu poder ter, com investimento público, uma coisa que a gente chama de multiplicador fiscal. Mas essa linguagem vai chegar na população? Não. É muito mais fácil dizer assim, gente, eu preciso ter emprego. Para ter emprego, só tem um jeito, se eu investir. Então, para eu poder ter emprego e renda, eu tenho que investir. Para eu poder investir, eu tenho que ter essa mobilidade do capital. Eu tenho que ter um equilíbrio, tá certo, das finanças. Na sua casa, quando você recebe um salário, eu tenho que deixar sobrar alguma coisinha para eu poder o quê? Fazer uma poupançazinha para o seu filho estudar. Isso é um investimento no futuro. E então é isso. E a gente falando de... As corporações são do mesmo jeito. Se elas começam a gastar mais do que podem. Então tudo isso aí a gente tem que entender. Agora, quando você começa a falar, aquela conversa ali é meio complicada, você é dizimado tecnicamente, porque a conversa da linguagem da política velha é enganar todo mundo, enganar dizendo que o pragmatismo é uma conversa fiada de curto prazo. Isso não é pragmatismo. Ainda bem que um dia eu fui na China e me disseram o seguinte, que tinham feito um acordo com Hong Kong de 99 anos e agora estavam fazendo um segundo acordo, que era para a China continental falando com Hong Kong, por mais 47 anos, que teriam um país com 2 sistemas. E isso é fantástico, entender que o curto prazo era para ser 10, 20 anos. O que é pragmatismo são coisas sustentáveis. Não é uma decisão imediata, sem pensar, sem você ter uma estrutura dorsal correta para poder discutir as coisas. Então, a gente pega e simplifica, a gente é simplista, a gente é minimalista na hora de discutir as coisas da sociedade. A sociedade tem a sua complexidade, Flávio. Isso é que é difícil poder colocar para as pessoas. Então, resumindo aí para a população, para as pessoas de Fortaleza que nos assistem, na verdade, o novo ele não se posiciona de forma a trazer medidas, soluções emergenciais, pontuais, para agora, que dê voto, que dê visibilidade. Não estamos preocupados em mudar efetivamente esse país através de um projeto de Queremos Estado. mudar a estrutura em um projeto de Estado. Ele é de longo prazo. Nós queremos ajudar de toda e qualquer forma, dentro de coisas que sejam sustentáveis. Não é uma rua que amanhã ela esteja toda esburacrada. É uma pavimentação que seja duradoura. Então, desse jeito aí, a gente vai tentar construir. Nós temos problemas de habitações precárias em Fortaleza. Nós temos mais de 100 mil habitações precárias. Sabe o que significa isso? É 10 pessoas morando numa unidade só. Isso ninguém vê. Isso está à margem daquele... E muitas vezes sem saneamento, sem esgoto, sem nada, sem qualidade de vida. Vamos entender o próprio saneamento básico. Saneamento básico é água, esgoto, drenagem e resíduo sólido. Nós não temos nada de resíduo sólido. Nós não temos ainda uma coleta de lixo seletivo. Nós temos muita coisa que tem a ver com a educação do próprio cidadão em poder. Aquele lixo vale dinheiro. E aquilo pode ser reciclado e reusado, de uma coisa chamada economia circular. Nós temos que dar sustentabilidade ao nosso desenvolvimento. E ele pode ser um desenvolvimento regional, um desenvolvimento local e um desenvolvimento endógeno. Os nossos bairros têm situações que podem ser trabalhadas nos próprios bairros. Agora, tem gente lá que não tem o quê? Você tem lá o esgoto passando, mas não tem a última milha, que a gente chama. Não tem a ligação com a casa. Então, nós temos que dar preferência a isso, antes de outra coisa. Porque isso aí, o Banco Mundial fez um estudo que a cada $1 que você gasta no saneamento básico, você economiza 5 no custeio de saúde. Nós temos que entender que isso é preventivo. E começar a entender que a lógica, ela é transversal. O que é transversal? Eu não tenho uma solução direta. O prático diz, não, vamos fazer isso. Eu faço isso melhor. Eu não vou construindo mais leitos que eu vou resolver o problema de saúde. Isso é uma mentira. Mentira, gente. Eu vou resolver o problema da saúde se eu educar melhor as pessoas, se eu tiver promoção da saúde, se eu tiver uma saúde preventiva. A gente não pode trabalhar o estado curativo, ele é caro. O estado tem que ser preventivo ou promocional. É aquilo que você faz antes do problema acontecer. E isso, o Novo pensa dessa forma. E nós temos que ver, é a habitação, é a questão do saneamento, é educação também. Educação também tem muito para melhorar. Temos bons indicadores no Ceará? Sim, temos sim bons indicadores, mas nós estamos muito distantes do mundo em relação à PISA. Então, nossa transformação é muito maior. Aqui nós podemos até estar bem em relação ao resto do Brasil, mas ainda nós estamos distantes em relação ao resto do mundo. Que não é um parâmetro, né? Mas nós precisamos administrar melhor as escolas. Isso. Nós temos gastos desnecessários ainda nas escolas. Nós temos escolas com ociosidade.
Nós estamos fazendo escolas de tempo integral, mas até que ponto nós estamos reduzindo as escolas anteriores? Nós temos muita coisa para fazer no âmbito da educação, nós temos muita coisa para fazer no âmbito da saúde e da segurança também. E a segurança se resolve muito mais, Flávio, gerando emprego. Nós temos que ter ambiente de negócio. O que é ambiente de negócio? Simplificação de impostos, não tendo tanta burocracia estatal, porque à medida que eu vou simplificando para aquele pequeno empreendedor trabalhar de maneira formal, a gente deseja isso, que pague o imposto que é possível, mas aí você traduz isso aí de uma outra forma, em geração de emprego e renda, e o cara não está na marginalidade, não está dependendo de uma coisa que é o não-Estado. O não-Estado está dominando a nossa periferia. E essa é a realidade do Brasil hoje, a burocratização, é um dos países mais difíceis de fazer negócio, de empreender, né? E aí nossa população fica aí sem emprego, os empresários com uma bola de ferro no pé, com impostos, com obrigações acessórias. Nós temos que favorecer esse empresário, nós temos que favorecer essa geração de emprego e renda, e tudo isso só acontece de um jeito, com equilíbrio e investimentos. E Sérgio, te perguntando sobre isso, você está falando sobre melhorar o ambiente de negócio, sobre empreender mais, gerar emprego. Como a bancada do Novo hoje na Câmara Federal está atuando, qual a atuação, como você avalia essa atuação da a MP da Liberdade Econômica é um dos sucessos, quer dizer, a gente já conseguiu avançar muito. Na hora do gasto, a bancada principal da reforma da Previdência foi a do Novo. Agora, vamos lá, isso não quer dizer que o Novo seja governista ou é Bolsonaro, não tem nada a ver. Ele tem a agenda econômica lá, dita lá pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, que ele está seguindo. E aquilo está atendendo hoje. E nós podemos avançar muito mais. Agora, o Novo, em primeiro lugar, é propositivo. Ele não está aqui para esculhambar o prefeito A, o governador B, C, D. Nossa ideia não é essa. Nossa ideia é dizer assim, o projeto de transformação passa por aqui. Quando a gente fala que a saúde, ela passa pelo saneamento, passa por ligação, passa por melhores habitações, passa por um outro objeto, passa por capital humano, não é só educação. O capital humano é trazer as pessoas para poderem trabalhar de maneira mais eficaz, eficiente e efetiva. São 3 vetores. E aí você começa a construir o que a gente fala de incentivos econômicos, não é incentivos fiscais. Incentivo fiscal é coisa do passado. O incentivo econômico é você dar pré-condições para que o Estado emerja. Ele não precisa... eu sempre fui pobre pelos recursos naturais. Mentira, o Estado do Ceará hoje é rico, porque os recursos naturais viraram vantagens comparativas que foram transformadas pela tecnologia em vantagens competitivas. Sabe o que significa isso? Aquele sol e aquele vento que antes você não podia trazer nada, o sol era um problema, porque secava a sua água. Hoje ele é energia fotovoltaica, o vento é energia eólica. Então tudo isso está transformando. A tecnologia e a inovação tem que fazer parte desse ambiente de transformações e nós temos que ter pesquisa em cima disso mudando. Sabe quem mais enxuga os nossos açudes? É o sol e o vento, quem mais bebe água. E é o mesmo que pode hoje trazer a nossa nova ordem. E falando desse assunto, Sérgio, na última semana aí a gente viu em vários jornais, né, na mídia, né, a taxação da energia solar, cara. Isso é um absurdo. Olha, é como se você, na hora que você teve o WhatsApp, o Hangout e tudo já imaginou, as empresas de telefonia vinham pensar de outra forma. Vamos aqui agora taxar o WhatsApp. Você não consegue ir para mobilizar. O Uber, vamos taxar o Uber. Tá certo que a gente tem que pensar no trabalhador do Uber, que ele tem que pelo menos fazer o carnê dele do INSS, porque isso é um problema de Estado, que a hora que uma moto pega e tem um problema, tem isso. Mas você tem que organizar isso de maneira equilibrada. Mas também não é ter todo aquele custo, o aparato que existe para poder fazer a proteção social. É uma coisa mais equilibrada. Porque nós estamos... Pergunta para aquele cara que está fazendo um Uber ou está ali fazendo um iFood, se ele preferia estar sem emprego. Não, ele prefere ter um emprego, porque aquilo está dando comida para o filho dele e tudo. Agora, a gente pode ter outro modelo. A gente acha que está tudo errado e vamos ser assistencialistas. Vamos pegar e estar assim, o tempo todo você não faz nada, meu filho. Porque pode achar porque o Estado lhe protege. Não, a gente tem que dar dignidade ao homem. Dignidade ao homem é trabalho. Eu tenho que fazer um Estado que ofereça trabalho aos homens. E as pessoas confundem uma coisa, né? O Estado tem que dar tudo. Quando o Estado dá tudo, ele tira tudo de alguém para poder dar, né? Porque o Estado, para prover todos esses benefícios, todos esses direitos, ele precisa de recursos de algum lugar. O Estado tem que ser uma plataforma, ele não deve ser um fim. Exato. Só isso. O Estado ele deve pegar, no máximo, regular, no máximo.
Tá certo? Ele não pode intervir nas relações do homem do ponto de vista que você acabe não tendo a sua liberdade. Eu acho que a gente está discutindo, e o novo é isso, é a definição da liberdade. Esse indivíduo como agente de transformações, ele é uma pessoa que tem liberdade. Esse é o principal conceito. Quando a gente fala de mercado de capitais, olha, o Ceará está dando um show. É o Apvida ali, na Bolsa de Valores, uma das maiores empresas hoje de valor de mercado. É um SAIS, lá na Bolsa de Nova York, na Nasdaq. É um M. Dias Branco. É um show de outras empresas que a gente nem sabe os nomes, que estão fazendo sucesso com os fundos de Venture Capital e de Private Equity, de fundos de investimentos privados, que estão apostando em empresas cearenses para uma mudança. Agora, o empresário antigo, ele não está vendo isso. Ele não vê a importância que esse capital associado à inteligência e à gestão dele podem dar um salto no seu desenvolvimento, na sua expansão. Eles estão ainda numa visão ainda arcaica, eles têm medo ainda do capital. Eles querem ter o benefício do Estado. Eles querem uma outra coisa, eles não querem ir para o mercado. Eu acho que a empresa pública dele é aquela que tem ações de todo trabalhador. E aí a turma dizia até que o pessoal de Chicago, eu gosto muito da escola de Chicago, é até comunista, né? Porque a gente quer que o trabalhador tenha ações da empresa. Olha que coisa maluca, né? Essas construções não são dessa forma. O que a gente quer é o indivíduo como protagonista. E a gente quer o Estado como aquele que serve. E é por aí. E aí a gente pega e constrói. O município de Fortaleza pode ser diferente, pode ser muito melhor. Nós vamos ter eleições, nós vamos ter nossos candidatos aqui do novo. É isso que eu ia te perguntar, Célio. Dentro de todo esse cenário aí que você apresentou, a gente tem aqui assunto para conversar aqui por uns 10 programas, pessoal, porque o Célio é bom de papo. Bate-papo com o Célio é maravilhoso. Qual o planejamento do novo para 2020? E mais na vertente aí das eleições municipais de 2020 para prefeito e vereador em Fortaleza, quais as proposições do novo? Nós queremos ter um candidato majoritário em Fortaleza. Estamos tentando viabilizar. Nós tivemos aí o Geraldo Luciano que passou no primeiro processo seletivo. É possível que a gente possa ter essa candidatura ainda fortalecida nesse segundo semestre. Ele ainda não desistiu. Nesse primeiro semestre, você fala? Ele ainda não desistiu, ele está procurando viabilizar a candidatura, ele quer ser um competitivo, pode até perder, mas ele quer se mostrar competitivo nessas eleições. E está discutindo sobre isso, tá? Com outros partidos, vendo como é isso. Porque a eleição no Brasil, ela é de primeiro e segundo turno. Então você tem que se articular. Então é assim que está trabalhando novo. Normal. Agora, ele entrou agora para um grande grupo, né, como vice-presidente de investimento. Isso pode até atrapalhar um pouquinho, porque cria comprometimentos dele do ponto de vista privado. Mas o novo não tem políticos profissionais. Nós não queremos um candidato que passe mais de dois exercícios de mandato, entendeu? Nós queremos pessoas que sejam cidadãos comuns, tragam a sua bagagem de experiência, emprestem para a gente poder transformar o Brasil e logo depois essas pessoas voltem para os seus trabalhos. Sim. Então nós não temos isso. Às vezes a gente olha o Zema trabalhou até o último dia, quando ele foi para a campanha dele de 45 dias, depois voltou para as empresas dele, só foi sair das empresas dele no dia 30 de dezembro. Só que a gente está acostumado a uma visão que o político tem que ser profissional, é não fazer nada para poder estar numa campanha. Então isso é complicado, a gente poder mudar esse tipo de negócio. Agora nós temos que viabilizar. Agora, de qualquer forma, nós vamos vir com um time muito forte de candidatos a vereadores, pessoas preparadas e tudo. E se essas pessoas vão conseguir o capital político de votos, é uma outra coisa. Agora, o novo tem processo seletivo para prefeito, para vice-prefeito, para vereador, isso é diferente. Nós queremos qualidade, não quantidade. Muitos assim estão dizendo, vou ter 60 candidatos, não sei o quê. Não sei se tem qualidade. O novo está buscando qualidade, tá certo? Nós ainda temos uma discussão muito ruim. Tá? Então, por exemplo, às vezes você parecer ser idealista é você ser contra a visão visionária que é do futuro, tá? Mas não é isso não, é a gente acreditar nos sonhos. E aí eu vou lá, quem acredita nos sonhos consegue no futuro fazer. E é por aí que a gente tem que construir, de maneira... Agora, encontrar essa linguagem que seja mais adequada e entender que a pessoa está querendo é comida. Para ter comida, ela tem que ter emprego. Para ter emprego, esse emprego tem que pegar e gerar uma renda. E ele tem que pegar e sustentar a família dele. Tem que ter uma casazinha mínima, que tenha pelo menos um esgoto, que tenha um banheiro. E que não seja só uma unidade com 10 pessoas dentro de uma densidade muito ruim, um cômodo. Que ele tenha alguns cômodos da casa dele para poder viver. A gente vai demorar um pouquinho, mas nós vamos atingir isso. Nós temos que chegar. O Novo é um partido elitista no momento em que
ele se propõe a dar uma linguagem diferente. Quando a gente fala de elite de alguma coisa, a elite da polícia aqui no Ceará se chama OHAI. Então, a elite é o que tem de melhor. A gente não vai entender aqui que tornar-nos elitistas, nós somos o pior, não. Tornar-nos elitistas, nós queremos o melhor para a sociedade. São pessoas que estão deixando de fazer alguma coisa para si, para fazer pela sociedade. Perfeito, e é isso. Eu não sei se a gente vai agradar, ou se a linguagem nossa vai chegar, ou se vão querer ainda continuar distorcendo as nossas palavras, mas isso é natural. Mas nós vamos transformar no longo prazo o que está aí. Essa aqui é a nossa proposta. Tá bom, Flávio? O que eu entendi aqui é que o Novo se propõe a criar o futuro, né? As crianças do futuro, o projeto do futuro, não. Nós fazemos hoje, né? Ação. Ação. Sem ação não vai existir. Nós nos pautamos pela ação, pelo exemplo, né, de construir o futuro agora. Construir o futuro agora para que os nossos filhos, os nossos netos, a sociedade possam aproveitar esses frutos. É isso, Flávio. Sério, foi maravilhoso Obrigado. estar contigo. Muito obrigado. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para o pessoal de Fortaleza, sério. É simples. Fortaleza 2020, o Novo está aí. E o Novo está de cabeça erguida, é um partido pequeno, é um partido sem fundo partidário, é um partido que faz processo seletivo, é um partido que não fala de política velha, é um partido que não vai mentir para ninguém. Ele vai estar dizendo a verdade. E essa verdade, ela pode ser dura para muita gente, mas ela não quer pegar e fazer a mesma coisa que outros já fizeram e que não construíram e não tiraram as precariedades que nós temos no nosso município e no estado. Respeito a todos os governantes nas suas dificuldades, todos eles. E está lá no nosso estatuto, nosso artigo 2º, parágrafo 1º. O nosso partido, ele respeita as pessoas. Se quiserem que a gente vá esculhambar por esculhambar, nós não vamos fazer. Seremos sempre propositivos. Nós vamos manter a linha, nós vamos manter a verdade. E a verdade no sentido de sermos pessoas com fé, isso é uma verdade também, que sem fé ninguém vai chegar a canto nenhum, tá? Tem que ter Deus ali do lado, e tentando fazer o melhor pela sociedade cearense, fortalezense e do Brasil. Valeu, Célio, obrigado. Meu povo, muito obrigado mais uma vez por vocês terem assistido os nossos episódios, ter compartilhado, ter deixado o seu like, ter participado. São vocês que também ajudam a criar esse bate-papo com o Novo. Quero deixar para vocês a minha mensagem de 2020, de um ano promissor, de um ano com verdade, como disse Célio Melo, de um ano de transformação. E a transformação, ela acontece sempre quando a gente age com a verdade. Não para ocupar lugares através da enganação, mas para trazer a transformação de realidade, de comunidades, de pessoas, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Até o próximo bate-papo. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.